E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente da representação gráfica em arquitetura. Nós já estamos aí no limiar para iniciar a nossa produção de projeto, né? E é fundamental que a gente tenha em mente alguns aspectos que eu vou apresentar nessa videoaula, tá? Para começar a nossa reflexão, eu estou mostrando para vocês aí um cara que eu admiro bastante, pra caramba. É o Milor Fernandes, tá? O Milor Fernandes ele tem um histórico, né, na parte de humor, crônicas e no desenho que bem aproxima da síntese de pensamento que deve ter um arquiteto, tá certo? Isso é extremamente importante. A gente vê o exemplo de outros grandes nomes estudando e vendo o que eles de uma certa forma produziram. E o Milor ele tem uma expressão, uma frase que é bem emblemática para nós arquitetos. Viver é desenhar sem borracha. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, na verdade, a gente precisa, a gente pode fazer um paralelo, na verdade, entre o ato de desenhar e o ato de viver. Né? Viver, a gente vai viver errando. Né? Desenhar arquitetura, nós vamos viver desenhando, errando até acertar. Né? É um processo de crescimento pessoal, é um processo de crescimento humano que depende de cada um de nós. E quando isso depende de nós, a gente certamente vai ter que refletir muito sobre como representar a nossa imaginação. Eu já havia falado essa frase do Louis Kahn, que eu considero fantástica, né? Que desenhar é sempre o que tem é menos do que nós temos em mente. Tá? Então vocês têm que ter essa busca, né, de uma aproximação do que está na cabeça do que nós de fato desenhamos. Quem consegue fazer isso muito bem é a criança. Né? A criança, quando desenha na sua inocência, ingenuidade, ela consegue se expressar de uma maneira muito próxima, né? O que está na cabeça com o que sai de representação no papel. A ponto, por exemplo, do Pablo Picasso falar essa também, uma emblemática citação do Picasso, que é que ele fala que ele desenhava como Rafael, mas que ele passou a vida inteira para aprender a desenhar como uma criança. Né? Uma criança que desenha assim, que tem uma certa desenvoltura no traço, tem uma certa liberdade na composição da expressão que pretende dar, o resultado que pretende dar ao seu desenho. E quando ele consegue dar esse traço, ele consegue de fato representar muito próximo da mente. Então, gente, esse é o nosso objetivo aqui. A gente vai desenhar, a gente vai praticar o desenho, né, com o sentido de sempre aproximar o máximo da mente. Então o arquiteto raciocina pelo desenho, o arquiteto precisa pensar pelo desenho, ele precisa pensar pela representação gráfica. Né? E aqui a gente começa com o croquis. Já que a gente está falando de desenhar como uma criança, eu fiz questão de levantar aqui alguns desenhos que é de um arquiteto esses desenhos são de um arquiteto muito famoso, que é o Aldo Rossi, um arquiteto italiano. Ele inclusive escreveu uma obra emblemática que é a Arquitetura da Cidade, né, um livro que é referência para quem estuda a teoria, história da arquitetura. Né, e esses desenhos do Aldo Rossi bem expressa isso. Desenhar quase como uma criança, ter uma representação até um certo nível rudimentar, mas que de certa forma representa de uma forma bastante clara e concisa aquilo que ele quer representar. É um desenho bonito nesse sentido. Né? Então é nesse sentido que a gente chega à seguinte reflexão, né? Que o croquis com S mesmo no final, gente, para ficar afrancesado, bem legal assim. Né? O croquis é uma experimentação da arquitetura. É um modo que a gente tem de nos exercitar e nesse processo de exercício a gente conseguir atingir um estágio superior. Tá? Então aqui a gente está passando por um processo evolutivo. Eu estou mostrando para vocês não apenas a questão do croquis, mas de todos
os padrões de desenho que a gente vai percorrer até chegar àquele desenho técnico tradicional que antigamente era feito no papel vegetal e nanquim e hoje é feito no computador e impresso e plotado em uma gráfica, né? E que a gente parte então de uma série de relações, de interpretação dessas relações para a produção do projeto, né? Bom, a gente sempre começa com um croquis que vai trazer em mente, ele vai trazer aquela coisa do que está na cabeça da gente, a gente não perder essas coisas boas, bonitas que está na cabeça da gente. Então a gente tenta, assim, meio que de forma errática, inclusive, de forma aparentemente imprecisa, tentar representar isso para a gente não perder esse lirismo, essa beleza que está idealizado em nossas mentes. Tá? E a partir daí a gente vai começar a moldar, né, a fazer o molde dessa arquitetura. Né? Então é necessário fazer um diagrama esquemático, levantando os dados que você conseguiu perceber e recolher no seu terreno, que você conseguiu recolher na legislação, que você conseguiu recolher do seu cliente, e a partir daí a gente conseguir fazer um desenvolvimento de projeto. Uma leitura da insolação, uma leitura de organização, de fluxo, o que está perto do que, o que está longe do que, o que deve ficar de um lado, de outro, o que deve tomar sol, o que deve tomar sombra, o que a gente deve privilegiar em decorrência dos ventos dominantes. Né? Então, isso tudo, quais são as visadas desse projeto, isso aí tudo faz parte desse processo de desenhar. Tá? A gente está desenhando, riscando, ainda que de forma imprecisa, não vamos nos precisar, porque senão nós vamos ficar muito presos à elaboração do traço reto ou do traço em curva que tem um determinado raio, e isso de fato não nos interessa no primeiro momento do processo de desenho do projeto. Então a gente tem que ter essa relação. E é uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, gente. Indiquem acessos, relações de volumes, volumes fechados, volumes abertos, relação entre partes com o todo. Isso tudo a gente pode organizar em esquemas, em plantas esquemáticas, tá certo? O desenho inicial ele tem uma certa imprecisão, isso é importante pra caramba. O traço não é reto, a medida não é exata, né? A disposição que a gente está pensando para a arquitetura ainda não está inteiramente definida. Então, o traço solto ele permite a gente experimentar as diversas possibilidades e aí a gente vai rasgando, jogando fora e vai aperfeiçoando esses traços na medida em que a gente vai tentando aproximar daquilo que está em nossa mente. Tá? Cada hora a gente vai conseguir representar de alguma forma os problemas que estão em nossa mente. Tá? Os problemas não, as imagens, na verdade, que povoam a nossa mente criadora. Tá certo? Bom, e aí a gente vai ver diversos desenhos. Esses desenhos vão ficando cada vez mais precisos. Embora esse desenho tenha sido feito à mão, ele já tem aqui talvez um apoio de régua. Na verdade, não é régua, na verdade, um escalímetro para definir proporções, tamanhos, para definir relações entre espaços. Né? A gente já consegue perceber isso aqui com maior clareza. Tá certo? Então essa clareza ela vai ficar cada vez mais precisa. A gente vai começar a trabalhar com medidas. Nós vamos começar a problematizar isso do ponto de vista do tamanho, da dimensão, né, que a gente está se propondo fazer. Tá certo? Bom, aqui então cada vez mais a gente vai aproximando, né, a gente vai definindo com maior precisão o resultado da arquitetura que a gente precisa, a ponto da gente começar mesmo a fazer um desenho técnico. E quem diz que a gente não pode, por exemplo, fazer uma representação, uma apresentação final de um projeto com desenho à mão? Com desenho colorido. Né? Aí a gente tem um exemplo claro. Né? Se vocês me apresentarem ao final da etapa um desenho similar a esse aqui,
claro, com uma escala gráfica para a gente saber tamanhos, proporção, gente, tá ótimo. Olha só que desenho mais bem desenvolto, um desenho bonito, um desenho bem feito e um desenho que a gente considera que é universal. Se eu levar isso aqui lá para o Japão, o cara vai entender tudo direitinho, tá certo? Bom, a gente não pode ficar só preso também à planta. Aqui vocês já estão vendo desenhos de cortes e fachadas. A gente pode ter desenhos volumétricos, de perspectiva, enfim. Tentem liberar esse traço, tentem representar. Né? Croquis, volumétricos, a primeira dica a fazer é o seguinte, gente, se vocês não têm um domínio muito grande, desenha com ponto de fuga, vocês já aprenderam a fazer desenho com ponto de fuga, mas tente traçar isso tudo à mão, vai traçando traços bem leves até esse ponto de fuga para você definir a forma, aí depois você vem fazendo o acabamento com traços mais espessos. Tá? Então isso é a representação da arquitetura. Eu não vou representar só plantas, só volumetria, eu vou apresentar vistas e eu vou fazer desenhos que, do ponto de vista da representação gráfica, ele é compreensível, né, em qualquer ponto. A gente sempre lembrar, gente, que tem sempre uma representação de escala humana. Tente fazer isso nos seus croquis. Vegetação em escala humana. Tá? Isso é importante para a gente saber o domínio que vocês têm de proporção, de relação entre volumes. Né? Isso é muito importante, isso tudo comparado com as nossas dimensões antropométricas. Tá certo? Então isso sempre vai ser um ideal de representação gráfica. Tá certo? Bom, eu vou encerrar nesse ponto aqui, porque eu estou vendo que o vídeo está ficando muito grande, e vou falar um pouquinho mais de outras formas de representação em um segundo vídeo, que provavelmente vai ser um pouco menor, tá? Porque é o resumo do que eu pretendo tratar nessa aula de hoje, e a gente vai sempre poder tratar de elementos referentes ao processo de projeto ao longo das orientações, inclusive. Eu pretendo continuar dando informações, passando informações para vocês, para complementar as orientações que a gente vai fazer em projeto. Então, encerramos aqui essa videoaula e a gente volta com mais alguns tópicos associados à representação gráfica.